Bom dia, turma. Vamos começar a nossa aula de inglês. No capítulo anterior, a gente estudou sobre desastres naturais. E olha o que temos para hoje, para nossa aula de hoje. Aqui nós temos o título Man-Made Disasters, ou seja, desastres causados pelo man, pelo homem. Então, nesse capítulo, ele vai ser um pouco parecido com o anterior. Só que no anterior, a gente estudou um pouquinho sobre terremoto, sobre enchente, sobre alagamento, enfim, alguns outros desastres naturais. Aí, nesse nosso novo módulo, a gente vai estudar sobre os desastres causados pelo homem. Aqui nós temos três imagens nessa primeira página. A primeira imagem está escrito Fire, Air, Water e Earth. Tenta repetir aí comigo. Fire, Air, Water, Earth, ou seja, fogo, ar, água e terra, os nossos quatro elementos. Aqui abaixo do nosso título, da página 12, temos quatro tópicos. Primeiro tópico eu vou ler aqui alguns tópicos em inglês e outros em português. O primeiro diz o seguinte: If you could volunteer to help after a natural disaster, what could you do? Ou seja, se você pudesse ser um voluntário para ajudar outras pessoas em desastres naturais, o que você poderia fazer? Aí aproveita esse momento para vocês colocarem aqui nesse espaço o que poderia ser feito por você para ajudar pessoas depois de um desastre natural. Segundo tópico, do you think the internet can be helpful in a disaster? If yes, how? Aqui está dizendo esse tópico. Você acha que a internet ela poderia ajudar durante um desastre natural? Ela poderia ajudar de alguma forma quando acontecesse um desastre natural? Você coloca aqui, essa internet seria útil nesse tipo de acontecimento, seria útil em um desastre, em um pós-desastre. Você escreve bem aqui, ó. Terceiro tópico. Have your parents ever given money or donate things to help victims of a disaster? Olha aqui, a pergunta é a seguinte: os seus pais já doaram, já fizeram algum tipo de doação para vítimas de desastres? Aí você coloca bem aqui, ó, se o seu pai ou mãe já fez algum tipo de doação nesse sentido. O último tópico. What is the difference between natural and man-made disaster? Aqui é a perguntinha que eu falei, que eu fiz um comparativo no início da aula, sobre os nossos dois módulos aí, o anterior e esse que a gente está vendo hoje. Aqui a pergunta é o seguinte: você sabe qual é a diferença entre natural and man-made disaster? Ou seja, você sabe a diferença entre desastre natural e causados pelo homem? Nesse módulo a gente vai aprender um pouquinho mais. No começo da aula eu falei que desastres naturais são aqueles terremotos, como por exemplo, que a gente não tem nenhuma forma de interferir ou de facilitar para que aconteça. Aqui nossos desastres causados por nós mesmos, a gente vai estudar um pouquinho mais para conseguir diferenciar. Então, por enquanto, deixa essa parte aqui em branco, tá? Daqui a pouco, acredito que quando a gente lê a primeira imagem, a gente vai perceber essa diferença. Então, aqui abaixo temos uma palavrinha de verde, tragedies. Tenta falar aí comigo, tragedies, tragedies, que significa tragédias, está bem parecido com o português. Abaixo dessa palavra tragedies, ou seja, da palavra tragédias, temos essa frase bem aqui, ó, essa perguntinha: How much is life worth? Ou seja, quanto é que vale a vida? Aqui temos um texto que fala sobre os quatro elementos que a gente viu nessa imagem aqui e algumas opiniões sobre o autor. E essas palavras aqui, gente, essas palavras que estão de verde aí, ó, se não tiver no glossário de vocês, nesse mini dicionário aí na lateral, aí você procura um dicionário que tenta colocar aí, ó, puxa uma setinha para cá, ó, uma setinha para algum lugar, tá? Puxa aí e coloca em português. Primeiro desastre causado pelo homem. Temos aqui o fire. Fire. Repete comigo. Fire. Fire, se você não sabe, é fogo, tá? Então, esse desastre natural, temos um exemplo bem aqui, ó, ao lado dessa imagem. Eu não vou ler todo esse texto, mas vocês vão ficar com a parte de colocar essas palavras que estão na cor verde
em português, tá bom? Porque na atividade a gente vai precisar delas em português para a gente conseguir entender e preencher os espaços nas atividades, tá bom? Primeiro texto, ele fala sobre um acontecimento lá no Rio Grande do Sul. Tá bem aqui, ó. Vou ler mais ou menos para vocês aqui, ó. Em 27 de janeiro, alguns adolescentes animados para uma festa estavam muito empolgados. Uma festa chamada Aglomerados, no qual aconteceu no Clube Kiss Night Club, que foi uma tragédia que passou muito na internet, gente, que realmente foi muito triste, um acontecimento muito infeliz de ver. Foi lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu aí, ó. O fogo, essa boate aqui, ela pegou fogo. Ela pegou fogo totalmente. A festa começou, esse fogo começou na festa às 2 horas da manhã, como está aqui no texto. Quando as cantoras estavam cantando lá na hora, aí de repente lá o fogo começou a se alastrar. Aí, não esquecendo, gente, coloquem essas palavras aqui em português ao lado, tá bom? Coloquem em português. Aí, aqui no finalzinho do texto, está dizendo o seguinte: infelizmente, unfortunately, que é a palavra para infelizmente, 236 pessoas foram mortas nessa festa aqui, ó. 236 pessoas foram mortas e 169 foram hospitalizadas, como diz aqui no finalzinho. Agora, o texto ele traz para gente a informação que é muito importante para a gente. Esse fogo aconteceu por falta de responsabilidade dos colaboradores, das pessoas que idealizaram, que mantiveram essa festa aqui, ó. Aqui no texto fala que a capacidade foi maior do que a estabelecida no projeto do edifício desse clube aqui, ó. Então foi por falta de responsabilidade de pessoas que aconteceu infelizmente essa tragédia. Ok, agora vamos ver mais um desastre causado pelo homem, agora no elemento air, que é o elemento ar. Esse desastre envolve a queda do avião do time de futebol da Chapecoense no dia 28 de novembro. E galera, o motivo da queda desse avião foi que faltou o que está bem aqui nessa palavrinha aqui, ó, da cor verde. Faltou combustível. É isso mesmo, galera. Esse desastre causado pelo homem aconteceu simplesmente por falta de combustível no avião. A próxima tragédia causada pelo homem que a gente vai ver nessa página que aconteceu no elemento water, que é o elemento água. Gente, essa tragédia também é a mais recente que aconteceu em Brumadinho. Foi a barragem que rompeu lá em Brumadinho. Esse rompimento da barragem foi causado simplesmente pela falta de vigilância, como está bem aqui, ó, no texto, aqui no finalzinho, por falta de vigilância que aconteceu, infelizmente, essa tragédia. E não esqueçam, gente, essas palavras aqui, ó, que estão na cor verde, eu quero todas elas em português aqui ao lado. Como, por exemplo, essa, você vai puxar uma setinha e colocar ela em português, essa daqui em português e assim sucessivamente, ok? Beleza, agora vamos para a próxima página. Aqui na próxima página nós temos 8 imagens relacionadas ao texto. E nesses espaçamentos aqui, nesses espaços, a gente vai completar as letrinhas que estão faltando. Aqui na letra C, já temos aqui a resposta, na letra F também. Essa aqui, como por exemplo, aqui onde temos a letra D, que temos a palavra dam, que é a barragem. Olha aqui a imagem da barragem. Aqui tem a letra P, palm tree, que é esse animalzinho que vocês estão vendo aqui. Enfim, aí vocês vão completar esses espaços com as palavras que foram usadas no texto. Nesse momento, a gente vai colocar lá na página do checkpoint, onde está sendo indicado bem aqui no livro de vocês. Vamos retornar lá àquela página. Ok. Nessa seção checkpoint, nós temos duas questões, questão 4 e questão 5. Na questão 4, vocês vão colocar T para verdadeiro e F para falso. Como já está respondido aqui, ó, T, F, F, T e T, ou seja, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro.
Mas por que verdadeiro? Olha o que diz na questão. Desastres podem ser causados por seres humanos. Correto, é verdadeiro. O segundo box. Meios de transportes precisam de água para funcionar. É falso. A gente não precisa ter água para funcionar um veículo. Terceiro box. Inalar fumaça. Olha aqui, smoke é fumaça. Pode causar, não pode causar, aliás, não pode causar morte. É falso, pode causar sim a morte. Quarto box, catástrofe, tragédia e desastre são palavras similares, ou seja, têm o mesmo significado. Correto, é verdadeiro. Catástrofe tem o mesmo significado de tragédia, são similares. O último box, a dam is used as a barrier. Olha o que está dizendo aqui, ó. Dam, como disse agora há pouco, é barragem. E outro sinônimo para barragem é essa palavra que parece mais com a palavra barragem em português. Então está correto. A dam is used as a barrier, ou seja, uma barragem é usada também, pode ser dita como esse outro nome aqui, a barrier. Quinta questão. Está dizendo o seguinte: complete as frases usando as palavras do box, ou seja, complete the sentences using the words from the box. Aí temos as palavrinhas aqui, nós já temos as respostas que foram essas palavras que foram colocadas nesses blanks, nesses espaços aqui, palavras que foram retiradas do texto. Primeira palavrinha. Esse overcrowding significa superlotação, como foi o que houve lá na Boate Kiss, que com a leitura do texto a gente percebe que foi um dos motivos, um dos causadores do incêndio que houve na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Ou seja, overcrowding significa superlotação. Letra B, extintor de incêndio. A letra C, dam, como falei anteriormente bem, que dam é barragem, assim como bury. São palavras que têm um significado similar. Letra D você vai colocar poultry, como eu falei anteriormente também, galinha, significa galinha. E cattle, vocês vão colocar a nossa última resposta aqui, ó, cattle. A ordem ficou a seguinte aí, ó, como vocês podem ver. Ok, gente. Então, eu separei essa parte do vídeo para explicar a atividade que vocês vão ter que fazer. Beleza. Aqui na página 15 do livro de vocês, temos uma ilustração do Capitão Planeta. E o que eu quero que vocês façam com isso? Aqui tem uma ilustração mostrando os personagens, o poder que cada um personagem possui. E eu vou estar mandando um link no grupo do WhatsApp com o primeiro capítulo desse anime. Aí vocês vão fazer um resumão para mim do enredo desse anime, do enredo. Ou seja, como é que basicamente o anime funciona, qual o intuito, qual o objetivo desse anime, quais os nomes dos personagens, quem é o personagem principal. Enfim, vocês vão estar escrevendo um resumo sobre esse primeiro episódio, que é o episódio de apresentação do Capitão Planeta. Terminando isso, eu vou estar passando mais uma atividade que está nesta página aí que vocês estão olhando agora. Nessa parte bem aqui, ó, nessa parte inferior, temos esse segundo box aqui, ó, esse box aqui, ó, separado desses outros, escrito Let's Practice. Ou seja, aqui tem uma informação, uma orientação sobre a atividade, o que é para vocês fazerem na verdade. Você vai imaginar que você está como voluntário em algum desastre natural. Por exemplo, pode ser em uma enchente, pode ser em uma queimada, pode ser em um terremoto. Aí você vai escrever um texto colocando o que você poderia fazer para ajudar aquelas pessoas pós-desastre. O que você poderia fazer? O que você poderia doar? De qual forma você poderia agir para estar auxiliando aquelas pessoas necessitadas naquele momento. Então, temos duas atividades. Temos essa primeira atividade que você vai ter que assistir esse anime, o primeiro episódio, e fazer todo um resumo contando o nome dos personagens, os poderes, o objetivo desse anime. E a segunda atividade é você imaginar, você vai fazer um texto imaginando que está em uma situação
de um desastre natural e que você está ali como voluntário. Aí você vai especificar qual é esse desastre natural e que você vai poder estar ajudando, auxiliando aquelas pessoas no desastre.